Sinto muito por isso, mas você morreu. Hoje estamos com um episódio inacreditável. Nosso herói Mochizuki Toya descobre que morreu. Isso mesmo, ele está mais perdido que cebola em salada de frutas. E quem conta isso pra ele, nada mais, nada menos que um deus desastrado, que jogou alguns raios no mundo no nosso protagonista. E hoje vamos resumir o episódio número 1 do anime chamado Em Outro Mundo com Meu Smartphone. Tudo começa com o nosso deus desastrado pedindo desculpas ao nosso protagonista, pois ele soltou raios no mundo dele. E por ele soltar esses raios aleatoriamente, acabou atingindo o nosso protagonista, que infelizmente ou felizmente acabou morrendo. Nosso deus desastrado fala que o nosso protagonista está muito calmo para aquela situação, mas aparentemente o nosso protagonista é um belo de um estoico, pois ele mesmo fala o que aconteceu, não tem mais o que ser feito. Então, nosso protagonista fala que nunca pensou que iria morrer aos 15 anos de idade, e o que vai acontecer com ele agora. Então, o deus desastrado fala que vai ressuscitar ele imediatamente, pois como ele cometeu um erro de jogar o raio no mundo do nosso protagonista, ele não pode levar nosso protagonista para a morte. Então, vai reencarnar ele para outro mundo. Nosso protagonista fala que entendeu e que entende a situação do deus desastrado e que ele é grato ao deus que vai poder voltar à vida. O deus desastrado fala que o nosso protagonista é um jovem muito bom, como consequência oferece algo para o nosso protagonista levar para outro mundo. O nosso protagonista pergunta se pode pedir qualquer coisa e o deus desastrado responde que sim, qualquer coisa que ele pedir, ele vai conceder ao nosso protagonista. Então nosso protagonista fala que ele deseja levar o seu smartphone para outro mundo e que se isso era possível, porque ele precisaria carregar e consequentemente ele não conseguiria carregar no outro mundo, mas o deus desastrado fala que isso não tem problema, porque ele vai conseguir recarregar o seu celular com magia. Nosso protagonista fica surpreso e pergunta: magia? Vai ter isso no outro mundo? Então o deus fala que sim, vai ter magia no outro mundo e também complementa que diz que ele não vai poder interagir diretamente com o mundo original, mas que pelo menos ele ainda vai poder assistir e ler coisas de lá. Imagina vocês, galera, teleportado para um mundo de magia, onde você consegue ver seu smartphone e ver as coisas do seu mundo original. Cara, não sei vocês, mas eu iria fazer uma revolução nesse mundo de magia. Que é praticamente isso que o nosso protagonista vai fazer durante a série. Então Toya chega ao novo mundo e imediatamente testa seu smartphone, que surpreendentemente funciona. Ele recebe uma atualização útil de mapa e navegação do deus, mas existe um problema. Toya percebe que não pode ler as placas e que não tem comida, água ou dinheiro no novo mundo. Então, caminhando, ele encontra um homem que compra suas roupas modernas, oferecendo-lhe roupas locais e algum dinheiro. O homem também indica uma hospedaria, a Lua Prateada. Toya então se encontra com duas irmãs, Elsie e Lins, que estão discutindo com o homem sobre um chifre de cristal. Toya então pergunta para as garotas se podia ajudar ele, e os homens logo se interromperam na conversa, perguntando o que aquele moleque estava fazendo naquela área. Então nosso protagonista já dá uma patada falando que não estava falando com eles e sim com aquelas duas garotas, e pergunta se elas gostariam de vender o chifre de cristal por uma moeda de ouro, e elas concordaram com isso. Então rapidamente o nosso protagonista pega uma pedra do chão e quebra o chifre de cristal que estava na mão dos figurantes. Logicamente os figurantes ficaram muito bolados e partiram para cima do protagonista, mas aparentemente aquele deus melhorou todas as habilidades atléticas do nosso protagonista, então basicamente ele está muito OP. Então Toya consegue desviar facilmente do figurante, como se ele estivesse em câmera lenta. Toya então acaba com o figurante que veio para cima dele e logo em seguida as duas irmãs acabam com o outro que tinha sobrado. Toya, com seu bom coração, oferece a sua moeda de ouro conforme tinha combinado. As duas irmãs questionam se ele realmente precisaria pagar por aquilo, já que tinha sido quebrado, mas mesmo assim o Toya insiste para elas pegarem a moeda. Então elas aceitam e agradecem o nosso protagonista por ter salvado elas. Toya se apresenta falando seu nome e sobrenome. Elas estranham porque o nome do nosso protagonista é invertido, mas no mundo que eles vivem vem primeiro o nome e depois o sobrenome.
Toya fala que precisaria chegar até a hospedaria Lua Prateada e, coincidentemente, as duas irmãs também estavam indo para lá. Então, os três vão juntos rumo à Lua Prateada. Chegando lá, nosso protagonista junto com as irmãs fazem um check-in para ficar no hotel. Então elas explicam sua situação e falam que estava vendendo chifres de cristais para aqueles homens, pois eram o seu trabalho. Então uma das irmãs surge com a ideia deles cadastrarem na guilda para ter mais segurança em suas entregas. Nosso protagonista pergunta se caso elas não se importarem, se ele também pode ir junto para fazer o cadastro na guilda. Então os três resolvem ir juntos para fazer o cadastro na guilda. O anime corta para o nosso protagonista vendo as notícias do outro mundo. E mano, imagina que doideira. Você foi transportado por um mundo de magia e tá lá, você no seu celular vendo as notícias fofocas do seu mundo original. Coisa louca, né? O anime corta novamente e está lá nosso protagonista na guilda com as duas irmãs. Ele tenta e tenta, mas não consegue ler nada que está escrito nos cartazes, porque obviamente está em outra língua. As duas irmãs perguntam ao nosso protagonista se ele achou algo bom por ali. Ele, envergonhado, fala para as duas irmãs que ele não consegue ler nada que está escrito ali. Então as duas irmãs veem um cartaz que paga muito bem para derrotar um monstro. Elas perguntam para o protagonista se ele quer fazer o grupo com elas, já que ele é bastante forte. O prota concorda com a ideia, fazendo eles formarem um grupo. Após eles formarem um grupo na guilda, as irmãs começam a fazer a formação do time, onde que a Lins vai ficar na retaguarda e o Toya vai ficar na frente junto com a outra irmã. E elas informam para o nosso protagonista não perder o cartão, caso perca vai dar muita dor de cabeça para recuperar. O anime corta para o grupo no campo de batalha e uma das irmãs dá uma porradona no cachorro que sai voando, cara. Que dó desse cachorro. E o nosso protagonista, parecendo um espadachim, corta um lobo no meio. E a outra, não ficando para trás, conjura um feitiço maluco de tempestade de fogo, fritando ou então fazendo churrasquinho do lobo. Toya fica surpreso e pergunta se aquilo foi magia, porque o nosso protagonista nunca tinha visto isso antes. Eles agradecem o Toya pela ajuda, falando que o trabalho era para derrotar 5. Mas eles conseguiram derrotar 6. Uou! Agora o grupo está de volta na guilda, vendendo os chifres que conseguiram dos lobos. A compradora da guilda pede para eles mostrarem um cartão, fazendo assim um carimbo com magia, e o nosso protagonista fica surpreso com aquilo. Elas agradecem nosso protagonista novamente e falam que eles formam um bom grupo, e a irmã mais nova fala que poucos homens conseguem se igualar com a sua irmã mais velha, fazendo o nosso protagonista ficar sem graça. Nosso protagonista pede um favor para as duas irmãs e fala que gostaria que elas ensinassem ele a ler e a escrever. As irmãs oferecem ajuda gratuitamente e fala que a Lins vai ensinar o nosso protagonista. Aproveitando o gancho, nosso protagonista, que não é bobo nem nada, pergunta se elas podem ajudar ele a aprender magia. Elas ficam surpresas pelo pedido do nosso protagonista e pergunta se ele tem alguma aptidão para isso. Ele se questiona perguntando o que seria a aptidão e elas respondem que a magia é muito influenciada pela aptidão de cada pessoa e que quando não tem aptidão jamais poderá fazer magia. Nosso protagonista fala que não entende muito bem dessas coisas, mas que ele acha que vai dar certo, pois uma pessoa, vulgo Deus, deu um selo de aprovação para ele. Logicamente ele não fala que era um deus e elas questionam quem era essa pessoa, e o nosso protagonista fala que é uma pessoa muito importante. Lins então tira do saco vários cristais, mas informa que aquelas são pedra mágica, que elas amplificam, armazenam e liberam energia mágica. Então ela pega um cristal de água para demonstrar ao nosso protagonista como funciona. Ela faz encantamento e começa a sair água do cristal. A outra irmã então pega a pedra de água para fazer outra demonstração ao nosso protagonista e faz o mesmo encantamento, porém dessa vez não saiu nenhuma água. E ela fala que você não tiver aptidão, você não vai conseguir conjurar feitiço, ou seja, não vai conseguir usar a magia daquele elemento. Elas explicam mais um pouco para o nosso protagonista, falando que mesmo elas sendo gêmeas, uma consegue usar a magia de fortificação, que é a irmã mais velha, e a outra consegue usar apenas a magia de água. E o nosso protagonista pergunta se ele tentar, elas vão descobrir se ele tem aptidão ou não para usar magia. Então uma das irmãs dá o cristal para ele testar sua aptidão. Ela fala para o nosso protagonista concentrar
e falar o feitiço. E ele fala, vinde ó água, e começa a sair um jato de água da pedra de cristal. E, mano, sério, que é isso, cara? Olha o tanto de água que tá saindo. Nosso protagonista realmente é muito overpower. Logicamente, as irmãs ficam assustadas com aquela aberração que é o protagonista. Então Toya pergunta se existe outras pedras mágicas para ele fazer o teste. A Lins fala que existe, mas para eles ir em outro lugar primeiro. Agora eles estão em um lugar aberto para fazer os testes de uma forma melhor. E aí, então vai fazer o teste com um cristal de fogo e surpreendentemente ele consegue soltar fogo. E, novamente com um cristal de terra ele também consegue fazer a magia de terra. E novamente, com o cristal de vento, ele consegue soltar a magia de vento. E da mesma forma com a luz, da mesma forma com a escuridão. Então, basicamente, esse arrombado zerou todos os cristais existentes. As irmãs, muito assustadas, perguntam quem é o protagonista, pois era a primeira vez que elas conseguiram ver alguém usar todos os cristais, ou seja, usar 6 elementos, já que ela consegue usar apenas 3, e que isso já é uma coisa muito rara de acontecer. Porém, faltou uma pedra e o protagonista pergunta qual pedra era aquela, e a Lins responde que aquela pedra era a magia elemental. Basicamente, ela dá um boost em seus status, fazendo você ficar mais forte, mais apto e assim por diante. Toya então pergunta como ele vai saber qual tipo de magia não elementar ele consegue usar. As irmãs falam que em algum momento ele vai saber o nome do feitiço, e magias não elementares também são chamadas de magias individuais. Então é muito raro outras pessoas usarem o mesmo feitiço, e que o protagonista só vai saber qual magia não elemental ele vai conseguir usar se pegar a pedra e justamente tentar usar. Então o protagonista tenta fazer o feitiço e surpreendentemente ele consegue gerar um portal de primeira. Esse feitiço nada mais nada menos faz com que o conjurador consiga viajar em lugares que ele já esteve. Galera, se vocês gostaram desse recap, deixa aqui nos comentários se vocês querem a parte 2. Esse anime é muito legalzinho de assistir, a animação peca um pouco, mas a história é bastante interessante com um protagonista super carismático. E eu vou ficando por aqui e até mais.